Bem-vindo ao Jump Call. O Jump Call é uma iniciativa dos especialistas da Microsoft para falarmos sobre tecnologia. Meu nome é Emerson Moraes, sou especialista em produtividade e estou aqui hoje com a Glaucia, nossa especialista em CRM. Bem-vinda, Glaucia. Oh, muito obrigada, Emerson, pela oportunidade. Glaucia, conta um pouquinho mais, falando de CRM, eu tenho muitas dúvidas, né? Eu escuto aí no mercado muitas pessoas com dúvidas também. Porque falando de CRM é uma ferramenta de relacionamento, é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de produto. Como que funciona isso? E efetivamente o que o CRM traz de melhorias ou que ele pode melhorar nos processos das organizações? Como me explicando de forma geral mesmo. Tá, vamos conversar um pouquinho então sobre esse assunto. As empresas, elas sempre focaram muito na venda, né, dos produtos dela. E venda de produto agora virou commodity, né? A gente tem várias ofertas, vários produtos assim. Então agora as empresas perceberam que o que realmente importa é esse relacionamento que ela tem com os clientes. Uhum. Então o CRM, ele vem justamente para auxiliar como ferramenta nessa gestão do relacionamento com os clientes. Então vem CRM, é Customer Relationship Management. É Uhum. justamente uma plataforma para que as empresas tenham uma facilidade maior e uma visão melhor das informações dos seus clientes e de todas as interações que elas têm com esses clientes. Ah, legal. E aí, dentro disso, ele dentro de um processo de negócio, aonde que ele pode alavancar isso dentro das organizações? Então, por exemplo, uma empresa hoje ela não tem CRM. Se ela utilizar o CRM, já tem alguma coisa que ela já sinta uma diferença, assim, a partir do momento que ela implementa a solução, tem alguns pilares de sustentação para esse CRM? Sim, normalmente a gente divide a solução, principalmente a da Microsoft, né? A gente tem três pilares principais, Uhum. né? Tem o pilar de marketing, o pilar de serviços e o pilar de vendas. Legal. E apoiando esses três pilares, a gente tem a parte de social, né? Mas se a gente for ver dentro de uma empresa onde isso se aplica, a gente tem o CRM em todas as indústrias praticamente, porque se você for pensar bem, onde eu coloco o CRM? Onde eu tenho cliente. Todo mundo tem cliente. Varejo tem cliente, banco tem cliente, a parte de setor público não tem cliente, mas tem cidadão. Uhum. Então, eu consigo aplicar em qualquer indústria que eu esteja falando. Eu ouvia muito até um termo que CRM é para grandes instituições. Eu acho que isso não faz muito sentido, porque os pequenos também têm clientes, né? E eu gostei de um exemplo que eu ouvi uma vez, a questão do relacionamento na padaria, né? Que é aquela questão de ter um relacionamento mais próximo, da pessoa saber efetivamente o que você gosta. Como que funciona isso? Exatamente. A gente sempre fala muito que cada vez mais a gente quer um atendimento personalizado. Se você Uhum. pensar você, a gente quer chegar em um lugar e ser bem atendido, não ter que ficar sempre repetindo o que você quer que a empresa te conheça o seu perfil, né? E Uhum. é justamente a gente sempre faz essa brincadeira da padaria. Quando eu vou na padaria e o Manuel fala: Oh, tudo bem, seu Emerson? Olha, saiu o pão de queijo quentinho agora, eu sei que o senhor gosta do pão de queijo. Uhum. Então é a mesma coisa, só que levando para um outro patamar, onde a gente está falando de milhares ou milhões de clientes. Então dá esse atendimento personalizado, mas falando de um grande volume de clientes. Tá? Tá. E quando a gente pensa em termos de processo de negócio, a gente pode falar isso de várias formas. Então, tanto na parte de vendas, onde eu vou atender meu cliente, na parte do atendimento pós-venda, onde eu ligo para fazer uma reclamação ou ligo para fazer uma solicitação, na parte de marketing, onde eu vou fazer uma campanha personalizada para esse cliente. Então, poxa, para que eu vou te mandar uma campanha vendendo uma camisa de um time de futebol, sendo que você gosta de tênis, entendeu? Então, eu tenho que entender o perfil do meu cliente para chegar e focar a minha oferta e ser específico para ele. Legal, acho que eu consegui entender. Falando de uma tradução bem literal do inglês, é uma ferramenta de relacionamento com os clientes. Sim. E aí, dentro desse mundo das ferramentas de relacionamento com o cliente, aonde que a Microsoft, com o seu CRM, pode entrar como um diferencial para esses clientes, esses mercados, enfim? Bem, na verdade, o que a gente vem propor é realmente um ganho para o negócio. Então, a gente tem várias ferramentas que ajudam até a medir o retorno sobre investimento.
feito nessas ferramentas. Uhum. Então, vem de várias formas. Você pode reduzir o teu custo operacional, você pode aumentar suas vendas, você aumenta a sua produtividade. Como isso? De várias formas. Quando a gente está falando de atendimento especificamente, a área de atendimento, os call centers ou contact centers, eles têm alguns índices que são, por exemplo, TMA, tempo médio de atendimento. Com as nossas ferramentas, a gente consegue diminuir esse TMA por várias funcionalidades que nós temos, várias automatizações. Uhum. Quando a gente está falando de vendas, a gente consegue diminuir o ciclo de vendas e aumentar o ticket médio. Por quê? Porque a gente tem automatizações, metodologia de venda, base de conhecimento. Então, tem várias funcionalidades que vêm junto com o CRM que me ajuda na minha gestão. Então, no meu dia a dia, nas minhas tarefas do meu dia a dia, e também na parte estratégica, que claro, eu tenho a parte operacional, mas eu tenho que estar sempre medindo meus resultados. Uhum. Então, é um ciclo mesmo. Então, por exemplo, para a parte de vendas, né? A gente mede como estão sendo tratadas as vendas e isso gera gráficos e dashboards, por exemplo, para eu medir meu pipeline, saber quais são as oportunidades que estão entrando, qual o estágio que essas oportunidades estão. Uhum. Então, o que eu posso fazer para alavancar outras oportunidades ou mesmo para andar com essas oportunidades até o fechamento. Uhum. Então, eu acho que é interessante até eu te dar uma visão geral do que são esses 3 pilares. Isso, eu me lembro que você comentou, né, que são 3 pilares e uma camada de social que sustenta isso tudo. Conta um pouquinho mais de cada um deles. Vamos lá. Então, eu acho que assim, depois é muito assunto, mas a gente pode, eu vou dar uma visão geral e depois a gente pode fazer outros vídeos aí específicos de cada uma dessas áreas. Legal. Mas se a gente falar, por exemplo, vou pegar o marketing, né? Começando pelo marketing, a gente tem o que a gente chama de integrated marketing. Então, tem várias funcionalidades do marketing dentro desse nosso pilar. Então, que vai desde eu gerar a minha parte orçamentária, então, quando eu tenho um budget anual para as campanhas, eu defino os canais onde eu vou aplicar esse meu budget. Uhum. Depois, com esse budget, eu faço o planejamento das minhas campanhas, vou definir quais ações eu vou ter dentro dessa minha campanha. Depois eu vou executar essa minha campanha, depois que eu planejei. Uhum. E a execução, ela vai até ao ponto de eu mandar um e-mail marketing, porque eu consigo desenhar o meu e-mail, quer dizer, eu defino o meu público, então voltando um pouco, né? Eu defino o meu público, então eu digo, eu quero homens de 30 a 40 anos, que tem uma renda média X, então eu defino esse meu público. Uhum. Depois que eu definir esse meu público, eu falo, eu quero mandar um e-mail marketing para ele. Defino qual é a mensagem que vai, então qual a peça que vai ser usada, qual a mensagem que vai ser usada, e faço todo o envio. E depois disso, o mais importante também, ficar medindo. Quem abriu, chegou, se a pessoa encaminhou para outros essa campanha. Então, isso é interessante. E depois, claro, por final, eu meço tudo que eu fiz. Então, qual é a campanha que está me dando mais retorno? Qual é o canal que está me dando mais retorno? Uhum. Por quê? O que acontece? Eu tenho ali, por exemplo, e-mail marketing, SMS, TV, rádio. Então, eu posso pegar todos esses canais e entender como eles estão performando, entendeu? É basicamente você conseguir utilizar melhor os recursos que hoje você investe em marketing, propriamente dito. Exatamente. O objetivo principal é esse. Uhum. É a gente saber qual é o retorno de cada real gasto no marketing. Legal. Aí o segundo pilar seria vendas, né? Aí a parte de vendas eu tenho desde a parte do lead, né? Onde eu tenho um cliente potencial, ele ainda não é meu cliente, então eu faço toda a qualificação, isso pode ter sido gerado inclusive pelo meu marketing, Legal. pelas minhas campanhas de marketing, tá? Então ele entra via marketing, cai para a minha parte de vendas quando ele já está pré-qualificado, inclusive, porque o marketing também tem a parte de lead scoring, que a gente chama. Então, ele pode ter uma pré-qualificação e esse lead já vem qualificado para a minha área de vendas. Uhum. Quando ele chega na minha área de vendas, eu tenho vários processos para terminar essa qualificação e distribuir esse lead para a área de vendas para que ele possa ser tratado e para que sejam geradas oportunidades.
Na parte de vendas, eu tenho todo o gerenciamento do meu relacionamento. Então, eu tenho todos os dados das contas, os dados do cliente, a visão 360 do meu cliente. Então, isso é realmente a base do meu CRM. A visão 360 é utilizada por todos esses pilares que a gente está falando. O que é essa visão 360? Todo esse relacionamento que eu tenho com esse meu cliente. Tá? Legal, então você consegue ver desde uma campanha que foi gerada, que esse cliente acabou entrando para a sua carteira de cliente, exatamente. Ou participou dessa campanha, você consegue mapear isso tudo dentro Consigo mapear tudo isso, eu consigo ver todas essas interações, né? Legal. Desde a parte quais campanhas ele participou, quais interações ele teve com a minha área de vendas, depois quais os atendimentos, quando eu vou falar da área de serviço, quais os atendimentos que ele está tendo na área de serviço. Legal. Além, claro, dos dados cadastrais, interações que ele teve nas mídias sociais. Isso pode ser que eu pegue informações, inclusive, de outros sistemas, e normalmente acontece, de sistemas legados também da companhia, tá? E aí, só continuando a parte de vendas, eu tenho todo o gerenciamento do ciclo de oportunidade desse meu cliente, tá? Então, as várias fases dessa oportunidade, documentações, às vezes, que é necessário para eu gerenciar uma oportunidade, pessoas que são envolvidas durante esse ciclo de oportunidade, porque, às vezes, para eu fazer uma venda, eu preciso engajar outros departamentos. Então, tudo isso está dentro desse meu gerenciamento de oportunidade, tá? E aí, uma coisa interessante da parte de vendas que a gente tem é justamente a parte da mobilidade. Porque hoje em dia, o vendedor tem que estar na rua, né? Ele não pode estar dentro de casa, ele tem que estar na rua, né? Então, é uma tendência. Então, o nosso produto, ele já oferece essa mobilidade. Então, a gente tem, claro, principalmente, né, como parte principal, a interface web, onde você acessa via o browser, tá? E aí, independente de tecnologia. Se eu comentar qualquer browser, então eu não preciso ter Internet Explorer, web, não precisa. Posso usar outros também. Claro que eu não vou falar os outros nomes, não, brincadeira, mas assim, você pode usar em qualquer browser, né? Não tem limite de browser. A gente tem também uma coisa que é muito interessante da tecnologia Microsoft eu alavanco todos os outros produtos Microsoft dentro da minha plataforma de Dynamics. Então, o que significa isso, né? Que eu consigo, por exemplo, ter o meu CRM dentro do meu Outlook. Tá? Então, se eu não quiser usar a interface do CRM, eu posso usar só a interface do Outlook, onde eu tenho todos os meus clientes, todos os meus contatos, as interações, fica tudo dentro do meu Outlook. E eu consigo fazer o gerenciamento, inclusive, dessas interações. Então, ele já associa um e-mail que eu troquei com o cliente com uma certa oportunidade. Uma outra ferramenta, por exemplo, eu tô navegando no console web, eu quero fazer uma chamada, eu tenho o número da pessoa, eu clico, ele já usa o Skype for Business para fazer uma chamada. Exatamente, é um outro exemplo ótimo. Eu estou trabalhando as minhas contas, sou um vendedor, quero entrar em contato com o meu cliente. Tenho já lá um link dentro do meu CRM com as informações, posso fazer a partir daí. Legal. Isso é muito interessante. E aí, uma outra forma, né, de eu acessar, como eu estava falando, a ferramenta de CRM, é justamente através de uma app. Então, para eu usar através do tablet, através do meu celular, eu só baixo essa app no meu celular ou no meu tablet, configuro para o meu ambiente e já consigo usar. E aí eu estou indo para o meu cliente no táxi, eu consigo verificar as últimas interações dele comigo, se ele reclama de alguma coisa, quais foram, se teve alguma alteração no cadastro dele, quais as campanhas que ele está participando, tá? Então, essa questão da mobilidade é bem legal, porque você tem todos os dados disponíveis, tanto através do browser, quanto através do Outlook, quanto através de uma app dentro, no tablet ou no celular. E uma coisa muito legal, questão da tecnologia. Independente de sistema operacional. Ele roda no iOS, ele roda no Android, ele roda no Windows Phone também. Claro, principalmente. Claro, principalmente. E aí, bem, falei de 2 dos nossos pilares, né? Falei de marketing, falei de vendas. Terceiro pilar é a parte de serviços. Então, a parte de serviços é justamente onde a gente faz a gestão dos atendimentos para o cliente, né? Então, essa parte de serviços, a gente entra muito na parte da multicanalidade ou omnichannel, como é chamado hoje em dia, né?
onde o cliente pode entrar em contato comigo a partir de qualquer canal que ele queira. Então, os mais tradicionais são telefone, e-mail, depois a gente vai para o chat, portal, mídias sociais. Então, tudo isso entra numa base única para a gente. Então, a gente entra como parte da nossa visão 360. Legal. Tá? E aí, dentro desse processo do tratamento desses atendimentos ou dessas ocorrências, entram todas as funcionalidades ou processos de negócio relativos a contact centers ou os call centers, né? Então, toda a gestão de tempo de atendimento, que a gente fala de TMA, tempo médio de atendimento, são alguns indicadores. Tem a parte toda de SLA, que é o Service Level Agreement. Então, também a gente tem dentro da ferramenta. A gente tem processos de negócio que são definidos com várias etapas que devem ser seguidos para que eu inicie o atendimento e siga um fluxo completo até o fechamento desse atendimento. E existem outras funcionalidades que são bem interessantes para auxiliar também na parte de atendimento, como, por exemplo, a base de conhecimento. Todo mundo sabe, principalmente o pessoal que é de call center ou contact center, que um atendimento, quando você tem um agente, ele é caro, é um atendimento caro. Então, se você puder desviar o teu atendimento para um autoatendimento, isso é um canal bem interessante. Então, a gente também tem essa base de conhecimento disponível. O que são? Artigos que estão sempre com as informações atualizadas que ficam disponíveis para o público interno e externo. Para o público externo, é os clientes através de portal, associado às mídias sociais, e internamente justamente para os agentes de call center ou de contact center usarem essas informações. Tá? Eu acho que são dois cenários bem interessantes, né? O primeiro, o externo, quando eu vou acessar algum serviço, eu já tenho a resposta numa página principal ou num documento de facílimo acesso, que eu consigo clicar e já acessar aquela informação. Isso, para mim, eu ganho tempo, porque eu não tenho que aguardar uma fila para uma pessoa me atender, entender o meu problema. Eu não, já li ali, resolvi o problema. E outro lado, também entendo que a pessoa, quando ela tem uma orientação padronizada, né, a resposta, se eu falar com a pessoa A, com a B ou com a C, ela vai ter uma resposta exatamente igual, né? Não é o que a gente acaba vendo em algumas interações que nós temos com uns tipos de serviços, onde a resposta falou com A, resposta X, falou com B, resposta Y. Então a gente não segue um padrão. É isso realmente que o CRM consegue ajudar também. Exatamente, legal, exatamente. Ele é bem interessante. E com relação à parte de serviço, tem bastante novidade. A gente tem agora, faz pouco tempo, inclusive, que foi incorporada uma nova funcionalidade, que é a parte de Field Service. O que é a parte de Field Service? É justamente ofertar a questão do gerenciamento de algumas empresas que têm serviço de campo. Tá? Então, fazer agendamentos de profissionais que vão até a residência de algum cliente ou que vão visitar uma empresa para fazer uma manutenção, para fazer um atendimento. Então, isso é bem interessante. Isso veio como uma nova funcionalidade agora e bem completa dentro da nossa ferramenta. Tá? Legal. E aí essa pessoa de Field Service, ela pode estar usando um tablet ou um smartphone e fazer todas as interações por ali, já gravando direto no nosso CRM. E uma outra pergunta, né? Foi uma dúvida que eu fiquei. Quais são os modelos hoje oferecidos do nosso CRM, do Dynamics, se o cliente tem que instalar dentro, ele tem que comprar servidores, ele utiliza a nuvem, se ele precisar deixar um ambiente ali, tanto nuvem quanto dentro de casa, on-premises, como funciona isso? Bem, na verdade, o cliente ele pode escolher a forma que ele quer implementar o CRM, né? A gente tem tanto no modelo cloud quanto no modelo on-premises. Então, é a mesma solução de CRM para ambas as implementações. Legal. Inclusive, se o cliente quiser, ele pode ir para o modelo híbrido. Então, legal, realmente depende da forma como o cliente trata as informações e como o nível de sigilo que ele quer com relação às informações, ou enfim, às vezes existem até regulamentações. Quando a gente fala, às vezes, de setor público, ou mesmo do setor financeiro, eu acho que a gente já tem derrubado muitas barreiras com relação ao cloud, porque
O nosso Azure está aí para provar que o modelo cloud é muito seguro. A gente tem vários aí certificados para mostrar isso. Mas, independente de qualquer coisa, a gente entende que existem ainda alguns passos ainda para ser dados nessa direção. Legal. Então, a gente dá essas opções para o cliente. Ele pode escolher. Essa questão de escolha ela é muito importante, né? E relativamente, se o cliente está hoje no ambiente on-premises, ele quer ir para o online, ele consegue migrar esses dados que ele já armazenou dos clientes e conseguir transacionar para o ambiente online sem grandes traumas, sem perder informação, etc. Porque ele está fazendo uma plataforma única. Claro, exatamente. Legal, é isso mesmo. Excelente. Uma outra parte que é interessante a gente falar eu disse para você que eu tenho as melhores práticas dentro da minha ferramenta, né? E realmente é verdade, todos os principais processos de negócio já estão incorporados na ferramenta. Mas a gente entende também, a gente está falando de indústria financeira, setor público, varejo, cada um tem sua especificidade. Então, a ferramenta também é muito flexível para se adaptar a todas essas diferenças entre as indústrias ou numa companhia específica. Não, perfeito, excelente. E aí faltou você falar só um pouquinho mais do social, né? Verdade. Essa sustentação toda, que eu fiquei curioso. Você falou dos 3 pilares, né? Verdade. E com o social ali. Mas como o social? É uma rede social? O social é bem interessante, porque na verdade a nossa ferramenta de social ela tem 2 partes. Ela tem a parte de monitoramento e tem a parte de engajamento. Quando eu estou falando do monitoramento, eu crio o que a gente chama de tópicos, onde eu coloco palavras-chave e ele monitora o que está sendo falado e o que está sendo postado nas mídias sociais. Legal. E gera para mim vários gráficos, inclusive com análise de sentimento, com a análise que a gente chama de share of voice, quer dizer, da onde vem essa informação, tá? E eu tenho a parte de engajamento também. Como que funciona isso? Quando eu estou falando do monitoramento, eu pego um grande volume de informações, né? E a gente sabe que muita coisa que é postada na internet, às vezes nem tudo é tão útil assim. Não é tão relevante. Né? Justamente. Agora, tem posts que realmente são importantes. Alguns porque vão me gerar venda ou vão me gerar um cliente, realmente, uma oportunidade de conquistar um novo cliente. Ou outros porque pode estar degradando de alguma forma a minha marca ou o meu produto. Então, nesses 2 casos, principalmente, claro que existem outros, mas eu tenho que tratar mais especificamente esses itens. Então, a gente entende que, a partir dessa ferramenta, a gente consegue responder diretamente para o cliente ou mesmo trazer essa informação para dentro do CRM e tratar ou como uma nova oportunidade ou como um atendimento que eu vou dar um pouco mais de atenção e entrar em todo esse fluxo que a gente conversou. Não, perfeito. Acho que já ficou bastante claro. Tem algum outro ponto que você acha que é interessante colocar aqui para que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender um pouco mais, ou algum diferencial da Microsoft? Eu acho que é bem interessante saber que a Microsoft ela está investindo muito na área de CRM. Então, assim, numa média de 6 em 6 meses a gente tem grandes releases, né, da ferramenta. Então, estão sendo incorporadas novas funcionalidades bem interessantes. Vou dar um outro exemplo, a gente entrou também agora nessa versão com a parte de gamification. Então, é onde é uma funcionalidade bem interessante, onde você consegue criar como se fossem jogos mesmo e pontuar times ou pessoas para alavancar essa colaboração e as vendas e os internas. Legal, excelente. Isso você cria uma competição saudável. Exatamente, com prêmios, com reconhecimento da tua equipe ou de certas pessoas. Então, isso é bem interessante. E outra coisa, a gente tem no mercado brasileiro o CRM já muito consolidado. Então, nós temos vários cases de clientes que nós podemos compartilhar se os nossos prospects ou clientes que se interessarem. Legal. Glaucio, agradeço pelo seu tempo. Obrigado pela aula de CRM que você nos deu. E para quem nos assistiu, temos o nosso canal no Facebook, Jump Call, no Twitter, @jump_call, e o nosso e-mail aqui na Microsoft, jumpcall@microsoft.com. Obrigado, até a próxima.